Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha novamente com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, deixe seu like, ativa o sininho da notificação para toda vez que chegar vídeo novo, vocês receberem a notificação do vídeo. Senão o YouTube não manda, tá ok? Deixa aquele like. E se você tiver amigos ou parentes que tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, tá bom? Vai ser um prazer gravar com ele. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos para Copenhague. Olha, Copenhague não, é chocolate chique. Deixar de brincadeira, vou chamar uma pessoa muito legal para você, uma pessoa maravilhosa, e vocês vão ter um prazer enorme de ouvir a história dele, tá ok? Sabe quem é? Vou chamar agora. Olá, Olá, tudo bem? querido! E aí, Ayrton, tudo bem? Bem, Boa como você noite, boa tá? tarde. Como você tá bem? Tudo ótimo aqui, graças a Deus, com esse universo. Vamos lá. Vou fazer 3 perguntinhas para você, tá bom? Beleza. Se apresenta para o pessoal, de que lugar do Brasil você era e o que você fazia antes de você imigrar. Beleza. Então, meu nome é Wesley Noturno. Esse nome é registrado no cartório, por isso Noturno é meu. Meu nome é Wesley Aham. Noturno. Eu tenho 30 anos de idade. Eu moro em Copenhague há 3 anos. Moro na Europa há 10. E eu era de Vilhena, Rondônia. E no Brasil eu era apenas estudante. Eu saí daí com 19 anos. Então, meu primeiro trabalho foi aqui na Europa. Eu nunca trabalhei no Brasil. Ai, que legal, bacana. Você estava em Vilhena, estudando, e como que surgiu essa ideia aí de ir para fora do Brasil? A primeira vez que você saiu então não foi para Copenhague, você foi para outro lugar antes? Eu morei em Portugal antes, 7 anos e alguns meses, e eu tinha uma amiga que se mudou para Portugal, então eu terminei meu terceiro ano já sabendo que eu ia sair do Brasil, porque eu queria morar fora. Então eu terminei o ensino médio, fiquei um ano sem fazer nada, e depois eu embarquei com 19 anos para Lisboa. Mas como surgiu? Ela te chamou, ela fez um convite, já conversava Ela com era minha melhor você? amiga há muito. Aham. Ela era minha melhor amiga há 10 anos. E Tá. aí, há alguns anos, né? 10 anos não, há alguns anos. E aí a mãe dela morava em Lisboa e a mãe dela voltou pro Brasil só para pegar ela. Então eu acabei indo. Ela me fez o convite para morar junto com ela. Então eu achei interessante a proposta. Eu já queria sair do Brasil. Eu queria ir para os Estados Unidos, mas como era uma amiga e eu não ia ficar sozinho, entre aspas, eu fui. Que ano que foi isso daí? Isso foi em 2014. 2014. 2013, 2014, é. Aí, vem cá, e a sua família falou o quê? Menino, como assim que você vai para Portugal? A minha mãe e meu pai, eles me deram bastante suporte. Eu cresci falando que eu queria morar fora do Brasil. Só que eu Olha, falava que eu ia para os Estados Unidos, que era mais difícil, né, de conseguir o visto. sim, Então, os meus pais, quando eu falei que eu queria ir embora, eles me ajudaram financeiramente. Então, eu terminei o ensino médio e eu fiquei um ano com a minha família fazendo dinheiro para mim poder entrar e ter pelo menos um planejando. dinheiro ali durante um período. E o combinado era: a gente dá a passagem, a gente dá dinheiro e depois a gente quer o retorno. Então, eu É, um entrei com isso em empréstimo. mente. Era um empréstimo, né? Ó, tá te Era um emprestando, não empréstimo. tá dando. E eu paguei em juros, até paguei certinho. Mas legal, pelo menos te ajudou, né, cara? Isso que é importante, acreditou em você, né? A minha família sempre me apoiou em tudo. Antes de conhecer essa amiga, eu falava que eu ia para os Estados Unidos, e como os Estados Unidos falam inglês, a minha família me apoiou com cursos de inglês. Então, eu sempre tive apoio dos meus pais para tudo, assim, tudo, Hum, tudo. que bacana, então você já fazia inglês no Brasil, já com a intenção de ir embora para os Estados Unidos, desde novo. Desde novo. Esse sonho, eu acho que, sei lá, começou com 10 anos, bem novo mesmo. Então, eu cresci falando, vou morar fora do Brasil. Então, para mim, eu sabia que eu ia sair do Brasil. Eu achava que era para os Estados Unidos, mas eu sabia que era fora. Eu não sabia exatamente qual estado dos Estados Unidos, mas eu imaginava que eu ia fora. E nunca fui para os Estados Unidos ainda. O ano que vem. Ah, que bom, que bacana. Ó, depois eu quero um vídeo contando a experiência nos Estados Unidos. Vamos fazer um no YouTube. Ó, é,
Vamos lá. Agora eu vou perguntar para você. Como que foi sair do Brasil? A primeira vez tinha viajado de avião? Eu não, não, foi tudo a primeira vez. Foi a primeira vez que eu entrei no avião, foi a primeira vez que eu entrei no aeroporto, primeira vez no aeroporto internacional, primeira Qual foi, viagem. e qual foi o aeroporto que você embarcou? Eu fui, a minha viagem foi muito longa, né? Porque eu primeiro Vilhena, para quem não, enfim, eu peguei um ônibus de 12 horas da minha cidade até Cuiabá. E Nossa! aí cheguei em Cuiabá cansado. Isso assim, eu saí da minha cidade no dia 18 e eu cheguei em Lisboa no dia 21. Enquanto isso, eu estava só em viagens. Então, eu fiquei 12 horas no autocarro, que é o ônibus. Aham. Depois, eu peguei. O primeiro avião que eu peguei foi um avião bem pequenininho em Cuiabá para Brasília. E depois, eu peguei um avião grande de Brasília para Lisboa. Então, se eu Ah, achava que aquele voo curto de Cuiabá já estava me dando frio na barriga, é porque eu não sabia que ia ficar 10 horas um avião enorme rumo a verdade. Lisboa. Você estava viajando aí, então você estava com a amiga a mãe da sua amiga e sua amiga? Eu encontrei a mãe da minha amiga no aeroporto de Cuiabá. E daí pegamos Cuiabá, Brasília e fizemos Brasília e Lisboa juntos. Ah, bacana. E aí, como foi entrar no aviãozão para Lisboa a primeira vez, cara? Eu já estava nervoso no voo de Cuiabá, porque eu nunca tinha entrado num avião. Então, Aham. foi assim, o voo de Cuiabá foi um voo de dia. Então, eu sentei na janela. Foi assim, eu não escolhi o local de sentar. Eu sentei na janela, primeiro, então eu estava assim, eu estava nervoso. Eu estava feliz e nervoso ao mesmo tempo. Mas tudo bem, foi rápido, assim, uma horinha e pouco. Foi rápido. Agora, o de Lisboa, que foi 10 horas de viagem, eu fiquei ansioso, porque a hora não passa. Você fica 10 horas sentado. Não me colocaram próximo da mãe da minha amiga, então me colocaram num lugar bem longe dela. O avião era enorme, então eu não fazia ideia de onde ela estava sentada, eu não via ela. Tinha vários estrangeiros do meu lado, então foi a primeira experiência assim, que eu fiquei, cara, eu tô sozinho no mundo. Tipo, agora acabou. Não, então, tinha estrangeiros do lado, falavam inglês? Sim, eu lembro que eu sentei perto de uma moça que falava inglês. Eram de três fileiras e eu tava na do meio. Então eu lembro que tinha uma moça que falava inglês do meu lado e uma portuguesa do outro. E foi a primeira vez que eu tive que treinar meu inglês mesmo. Então era assim, ou racha. Então foi difícil. Então, e aí foi a primeira vez que você testou o seu inglês que você aprendeu, né? Olha, eu até falei com os meus pais, eu falei, pai, tudo que vocês me pagaram no curso, eu não entendia nada. Tipo, quer dizer, eu conseguia conversar com ela, mas era Aham, tão difícil, porque assim, o inglês que a gente estuda no Brasil, mesmo numa escola particular, que eu estudava na escola particular, ele é um inglês mais básico, e geralmente as escolas ensinam a gente o inglês americano. Então, quando você senta do lado de uma pessoa que é aqui na Europa, geralmente aqui tem os sotaques, né, de cada país, mas o inglês da Inglaterra, o inglês da Irlanda, é um sotaque é muito diferente do inglês americano. E era uma mulher da Europa, até hoje eu não faço a mínima ideia de onde ela era, mas com aham. inglês europeu, então tinha muita coisa que eu não entendia e foi difícil para mim. Eu me questionei se eu falava inglês nesse voo. Porque falam rápido, né? Falam Tem o rápido, no caso sotaque, tem falava. as gírias, então eu ficava assim, cara, será que eu falo inglês? Tipo, caramba. Aí vem da escola que ensina você robozinho, né? My name is, E as escolas, pelo what menos is na your época que eu name? estudava, Né? elas tinham um What is your CD, name? e daí a gente escutava o CD, e daí depois a professora repetia. Ai, olha, hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu não gastava. Eu ia falar, mãe, não gaste dinheiro, porque mais vale aprender no dia a dia, porque, olha, foi uma luta para mim. Isso sabendo ali o básico do básico. E aí o avião desceu em que cidade? Lisboa, Aí chegou em Lisboa. foi Ai, que Lisboa maravilha. mesmo. E aí você chegou lá, desceu em Lisboa, me conta. Quando eu cheguei em Você Lisboa, foi passar na imigração, né? então, a mãe da minha amiga, ela já tinha o passaporte português, e eu, Uhum. obviamente, primeiro passaporte na vida, 19 anos, passaporte branco, nunca teve um carimbo. O primeiro carimbo era ali de Brasília que eu estava deixando o país. Então, eu estava morrendo de medo de embaçarem comigo na imigração
pela minha idade, só que os meus pais, eles me prepararam bem, né? Eu tava com um cartão pré-pago que tinha, tipo, 500 euros na época. Isso 10 anos atrás, valia a pena entrar com 500 euros, era o que eu falava. Mais 500 euros na mão, que a minha mãe falava, olha, eu troquei no aeroporto, e minha mãe falou, se eles se perguntarem na imigração, você mostra o seu cartão. Eu fui com um recibo do cartão também, para ver que dentro do cartão tinha 500, mais 500 em mão. Então, o cara, ele só quis saber do meu dinheiro. Mostrei que eu tinha o dinheiro para ficar ali, né, o tempo de turista que eu passaria, e passei por eles de boa. Não me fizeram perguntas, não me perguntaram onde eu ia ficar. E aí, quando eu passei pela imigração e ganhei o carimbo, eu falei, tá tudo tranquilo. Na hora de buscar a minha mala, aí teve um problema, que daí a minha mala era um pouco grande, e aí um policial veio me questionar quanto tempo eu ia ficar na cidade, aonde eu ia ficar. Só que daí, na parte da Hum. mala, eu já estava com a mãe da minha amiga, e aí ela veio e falou, não, ele vai ficar na minha casa, essa é uma carta convite que eu fiz para ele. Porque se Ah, eu não tivesse com ela, eu acho que eu não ia me safar na parte de pegar as malas ali na triagem. é assim, porque quando você vai para a Europa, as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem desse detalhe. Ah, e para a Europa não precisa de visto. É, realmente não precisa de visto. Mas você precisa de uma reserva de hotel ou uma carta convite, é isso, né? O mandatório para você vir para a Europa é uma passagem de ida e volta. Eles Ah, conferem isso. Eu aham. entrei em janeiro e a minha passagem de volta estava para março. Hoje em dia, eu sei que eu tive muita sorte, porque geralmente eles não gostam também dessa passagem de volta com 3 meses de diferença, né? Tá. Porque se você tiver uma passagem com 3 meses, tem que ter dinheiro suficiente para 3 meses, contando com Sim, sim. hospedagem e tudo mais. Então, você pode entrar sem visto. Você não precisa do visto, a carta turista depende aonde você vai. Se você for para o Reino Unido, ok, uma carta convite vai te ajudar. Agora, se é Portugal, Espanha, Itália, ou outros países assim mais amigáveis aqui da Europa, a passagem de ida e volta. Porque se você só for com a passagem de ida, você não entra, você é despachado na hora. E dinheiro, é preciso ter dinheiro. Ah, sim, sim. É muito importante falar isso, pessoal. Tá vendo, pessoal? Não é porque não precisa de visto que é a farra do boi, que a porteira tá aberta, é só chegar lá e entrar. Não é bem assim. Enquanto o pessoal questiona lá que nos Estados Unidos precisa de visto, é burocrático, ah, vou para a Europa que é mais fácil. Não é tão fácil assim, não. Você pode ser deportado lá do aeroporto pela imigração. E a imigração, ela é por etapas, não é porque você ganhou o carimbo, que nem o caso, ganhei o carimbo, tô livre. Fui pegar a mala, o cara viu o tamanho da minha mala e quis tirar a satisfação comigo. Então, enquanto você não deixar o aeroporto, tudo pode acontecer. Você está sendo observado por vários policiais. Em Portugal é o CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, até o momento que você não, enquanto você estiver dentro do aeroporto, controle as emoções, tenha cuidado com o que você está fazendo. Se o seu intuito é morar, não leva muita coisa, né? Você é um turista, né? Aham. Não estou incentivando ninguém a fazer nada errado, mas você está indo como turista, então se porte como um. E dinheiro. Eu já vi várias entrevistas. Se vocês têm interesse de entrar em Portugal, segue o CEF, né, que é a Polícia de Imigração, porque eles gostam eles abordam muita gente e eles publicam para as pessoas verem. Então, o dinheiro, tem muita gente que não entra por falta de dinheiro. E assim, tem gente que entra com 30 euros. Ah, eu vou entrar como turista. Você vai fazer o que com 30 euros? Então, o dinheiro é a parte assim, fundamental, porque eles conferem. Se você tem sorte, né? Às vezes passa um na sua frente, mas é uma coisa assim que você não sabe se você vai ser abordado. Então, vá com dinheiro suficiente, mais de 500 euros, porque senão você pode ter a passagem, ter uma mala ok, até reserva em um estabelecimento, mas por falta de dinheiro eles podem mandar você de volta. E aí perdeu Sim, toda a viagem. sim, porque eles entendem que se você quer passear, você vai comer fora, você vai querer um ticket de trem para você passear, né? Entre países e tal. E, tipo, pô, chegar com 100 euros não vai dar para nada. E se você não tem a carta convite, o aeroporto ele é na estação de metro, né? Então já começa aí. Você tem dinheiro para pegar um transporte público? Então você tem que ter dinheiro. Aham, Você pode se complicar ali no comecinho. Então levem dinheiro. Isso é o legal. principal.
São dicas importantes. Legal, bacana saber disso. As informações são importantes. Por isso que o Fora do Ninho Brasil conversa só com o imigrante, porque ele tem a experiência do dia a dia, né? Agora Exato. você chegou lá, maravilhoso. Chegou, a mãe da sua amiga ajudou você a liberar ali da imigração e bora entrar em Portugal. Meu primeiro dia em Portugal, juro, foi dormindo. Eu saí do Brasil, um voo de 10 horas, eu estava cansado porque eu saí da minha cidade de ônibus, 12 horas, avião, mais 10 horas de avião. Então eu dormi meu primeiro dia inteiro, assim. Quando eu cheguei na casa dela, eu baixei o Wi-Fi, peguei o Wi-Fi, mandei mensagem para os meus pais, né, uma foto, olha, cheguei, tô tranquilo, mas eu vou dormir porque eu tô com sono. Só no dia seguinte é que eu acordei para a vida, porque é um fuso horário diferente. Eu cheguei em janeiro, então Uhum. estava muito frio. Eu lembro que a minha mãe tinha, eu tinha ganhado minha irmã fez um intercâmbio para Inglaterra, então quando ela voltou, ela trouxe para mim um casaco. Então eu só tinha aquele casaco, calça jeans. Então tava muito frio. Era frio, era o sono, era o fuso horário. Então, meu primeiro dia foi dormindo mesmo. Eu tomei banho, comi e dormi, só. Chegou acabado. Destruído. Depois, no segundo dia, é que eu comecei a interagir, a passear e acostumar com o novo fuso horário. E aí, como que foi? Acordou? E aí, me conta aí o que aconteceu. Estranhei tudo, né? Porque você já começa, você nota a diferença, o básico, a água. Você vai tomar, hoje em dia, eu tomo essa água aqui maravilhosa, eu não sinto nada. Eu fui pro Brasil a passeio o ano passado. Gente, a água no Brasil é uma delícia, juro, é uma água maravilhosa. Aqui a nossa água tem um gostinho de cloro, então o primeiro gole de água, você fala, cara, essa água não tá boa. E a água, o cheiro da água é diferente, o gosto da água é diferente, o café é diferente. Então, qualquer lugar que eu ia, era tudo muito diferente, desde o sabor, as coisas. É lindo, é lindo. É frio, bastante. Então, mas foi um choque, né? Eu ficava, será? No começo, quando eu me mudei para Portugal, eu me dava o luxo de comprar água mineral porque eu não gostava da água Aham. até eu me habituar. Então, você tem que. Tudo muda, o gosto, as coisas mudam. Então, é muito choque de tudo que você está vendo. Eu cresci numa cidade pequena e, de repente, estava numa capital de um outro país. Então, a minha cidade não tem metro, então estava numa cidade que tinha transportes públicos como metro, tinha avião para tudo quanto é lado. Então, eu tava. É um deslumbre muito grande. É bonito, né? Você se sente assim num filme. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Qual cidade que você foi de Portugal? Eu morei em Lisboa. Eu sempre morei em Lisboa quando eu Ah, estava em sempre morou Portugal. em Lisboa. Aham. Ah, ok. Lisboa é mais turístico do que algumas outras regiões. Turística é Lisboa, Porto, né? São os alguns lugares mais turísticos de Portugal. Lisboa, Porto, Faro, Faro. Açores. Lisboa, Portugal é muito procurado pelo turismo. A diferença é que Lisboa nunca. O turismo em Lisboa e Porto é um turismo assim permanente o ano todo, mas no verão tudo brota, né? Todo mundo vai para lá no verão, porque Portugal ele é considerado um Brasil assim da Europa, porque é um país muito que faz calor no verão e os outros países daqui da Europa não fazem o mesmo calor que faz a Espanha, que faz Portugal. Então, no verão é tudo muito lotado e no inverno é movimentado, mas não é tão quanto na fase do verão pra gente lá. No verão, o pessoal vai muito para o Algarve, né? Região do Algarve. Qualquer lugar de Portugal, mas sim, é por fases, né? Os ingleses, por exemplo, adoram o Algarve. Então tem muita gente que escolhe a Espanha, depois tem a galera, tem os alemães que gostam de Lisboa. Então a gente sabe mais ou menos para onde cada país costuma ir na fase do verão. Aí você chegou novinho, 19 anos, em Lisboa, e você foi fazer o quê? Nunca tinha trabalhado na vida, né? Aí aquela minha amiga que tinha me chamado, ela trabalhava numa loja chinesa
que eles contratavam pessoas sem documentação. E ela falou: olha, eu tenho um chefe que ele todo dia ele está contratando porque ninguém para, porque é ruim. Você trabalha 12 horas, você tem 15 minutos de pausa e ele te paga 500 euros. Na época, o salário mínimo era 500 euros. Aham. E eu consegui uma casa na primeira semana que eu me mudei. Então, com o dinheiro que eu tinha, eu arrendei um apartamento. Na época, o apartamento ele não era caro, que nem hoje. Então, eu aluguei um apartamento e já deixei pago ali alguns meses. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja. Então, eu lembro que eu fiquei 2 dias de turista e depois já estava empregado. Foi punk. Para quem nunca trabalhou na vida, ficar em pé 12 horas, eu ficava, caramba, Puxado. 15 minutos de pausa. E eu lembro que a mãe da minha amiga, ela falava para mim: olha, isso aqui não é para os fracos. Se você não aguentar, se você não aguentar os 6 primeiros meses, tu vai embora, porque aqui é uma prova de resistência. E era difícil. Eu chorava bastante. Bate uma saudade louca da família. Você se vê sozinho em alguns momentos, porque, é claro, eu tenho uma amiga que eu estou dividindo o mesmo país. Não é Rondônia, não é Vilhena, então não é aquela coisa que tu anda 10 minutinhos tá na casa dela. Era uma distância de transporte público. Quando ela estava trabalhando, eu estava de folga, ou nossos horários não batiam. Então, você literalmente se vê sozinho. Então, assim, era uma coisa que eu não pensava. Eu falava, deve ser que nem aqui na cidade, vamos ser vizinho, vamos se ver. E, de repente, ela morava numa ponta de Lisboa e eu morava na outra. Não dava pra gente se ver, às vezes, por semanas. Então, foi difícil, foi muito difícil, sabe? Chorei muito. Eu imagino, saudade da família e tal, se sente meio isolado, né? Eu nunca tinha saído de casa, nem para viajar, assim. Eu era aquele filho, eu sou filho caçula. Então Aham, eu era o xodó dos meus pais, eu nunca tinha saído, eu nunca tinha nem dormido fora de casa, eu tinha costume. aham. Então, para mim, eu me vi sozinho numa casa que era só para mim, ou seja, uma casa enorme só para mim, tendo que ter responsabilidade de pagar uma internet para ter contato com os meus pais, pagar minhas despesas e morar sozinho. Eu ficava, meu, se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro para fazer nada. E era isso, sabe? É difícil. Correr Então atrás desse sonho de migrar é difícil. a situação te forçou a crescer, né? Eu tive um amadurecimento muito grande, muito rápido. E eu lembro que uma coisa boa é que a mãe dessa amiga minha falou: olha, eu vou bater real para você. Não tenta viajar, que nem muitos brasileiros chegam e já querem. Porque quando a gente entra na Europa, a gente tem 3 meses de. A gente tem 3 meses para explorar a Europa toda, de poder entrar em outros países do espaço Schengen, sem precisar de visto, sem nada. E muita gente que muda quer aproveitar esses 3 meses para visitar vários países. Só que fazer essas viagens, por mais que seja voos low cost, você gasta muito dinheiro. Tá. Então, a dica que eu tive foi: guarda seu dinheiro, não faça essas viagens, porque é melhor você investir pagando num advogado para dar o início no seu processo de documentação do que você comprar um monte de viagem que nem muita gente faz. E foi o que eu fiz. Eu paguei um advogado, era até um risco na época, porque eu não conhecia, eu fui seguindo, né, conselhos, Sim, sim. dei 100 euros, e o cara me deu muitas dicas. O cara me levou no CEF, que é a polícia da imigração. O cara me fez o meu CPF, que lá é o. Nossa, agora eu sei o nome da Dinamarca, esqueci de lá. Aqui é PCR. É tipo o CPF de Portugal, agora eu esqueci o Aham. nome. É o NIF, o número de contribuinte. O cara me deu assim o cara me deu minha documentação toda. Então, no meu primeiro ano de Portugal, eu já tinha o título de residência. Mas eu Ai, não que viajei. bacana! Eu só trabalhei e segui tudo que me falavam, que era trabalhar, ter um contrato de trabalho e um documento na minha mão em um ano. Tá. Porque quando você entrou, você tinha 3 meses para ficar como turista, não é isso? A partir do momento que você começa a trabalhar, você já tá fora da lei, mesmo Tá, que você sim. esteja dentro dos 3 meses. Tá. Lógico, Então, lógico, você tem com a permissão para turista e você está trabalhando, então você já saiu fora do status. exato. Eu fiquei nessa loja chinesa, que era que eu trabalhava 12 horas, durante um mês.
Uhum. Depois eu fui para um restaurante onde eles me deram um contrato de trabalho. Ah, Quando que eles fazem bacana. o contrato, eles mandam você tem que eu entrei em contato com um advogado, né? Então o meu advogado, ele pega o contrato de trabalho, a residência onde eu estou morando, que é o endereço, e eles enviam uma carta para a polícia de imigração informando que eu quero que eu manifesto o interesse por ter uma residência. A partir do momento que eles fazem isso, a imigração sabe que eu tenho uma casa, que eu tenho um trabalho e que eu já não estou turista, que eu estou Sim. no status de trabalho. Mas como eu entrei em contato com eles, eles me dão uma carta que eu tô legalizado, mas eu não tô legalizado, até ter o cartão. Eles marcam um agendamento, tipo, olha, daqui 6 meses a gente quer uma reunião com vocês, tem que trazer todos os documentos, tem que pagar o valor de uma multa, né, que é pago. Então, eles sabem que eu quero manifestar esse interesse, eu ganho um papelzinho dizendo que eu tenho um agendamento, caso a polícia me pegue na rua, eu falo, olha, não me deportem, porque eu já tenho um agendamento aqui para visitar vocês. É como se fosse uma permissão. Você não tem uma cidadania nem um visto, mas você tem uma permissão para ficar até o terminar o fim do processo. Exato. Eu não posso ser deportado, por exemplo, porque já tenho um agendamento para visitar a polícia. Tá, entendi. Vamos lá. Que legal. Aí você foi contratado no restaurante. Você fazia o que no restaurante? Tudo. Eu entrei para. Eu limpeza. Limpeza, assim, em todos os. Inicialmente era para ficar limpando a cozinha, copa, mas era para tudo. Às vezes faltava alguém e me ponhava para limpar a sala, para cortar salada. Eu cortei minha mão. Fui mandado embora do restaurante. Foi perrengue. Meu primeiro ano em Portugal foi perrengue. Cortei a mão, aí eu fiquei desempregado até os pontos caírem. Depois eu consegui outro emprego ou em outro restaurante. E a partir do momento que você já dá início no CEF, a sua vida facilita, porque você já tem o seu contribuinte, você já tem Uhum. os documentos ali necessários, tipo, você tem o contribuinte, você tem o número da segurança social. Então, até para outro restaurante te contratar é mais fácil, porque você já está ali no meio do processo. Sim. E então, basicamente, você só avisa o seu advogado que você mudou de emprego, né? E ele atualiza o CEF que você Tá. tem um novo trabalho. Então, ele faz uma atualização. Sim. Então, tendo o seu contribuinte e o seu número da segurança social, você já tem meio caminho andado, você já pode ser contratado. E o que dá documentação em Portugal é você trabalhar com um contrato de trabalho. Tá, entendi. E você ficou em Lisboa há quanto tempo? 7 anos, 7 meses. 7 anos. Ó, até um mês. 7 anos e 7 meses. Bem detalhista. E daí eu me mudei para cá. Eu fiz Ah, o que. Eu fiquei em Portugal. Se você mora em Portugal, existem algumas. Né, nós brasileiros temos algumas leis em Portugal que a gente tira como vantagem. Como, por exemplo, tem uma facilidade enorme para a gente ter visto de trabalho por conta do acordo do Brasil e Portugal. Então, eu trabalhei em Portugal, eu consegui meu título de residência. Um outro acordo que é maravilhoso é que se você trabalha 5 anos com um contrato de trabalho, mesmo que você troque de empresas, mas se você fica 5 anos trabalhando em empresas com contrato de trabalho, fazendo seus descontos fiscais certinhos, você no 6º ano pode dar entrada no seu passaporte e na sua nacionalidade portuguesa. Então foi o que eu fiz. bacana. É muito fácil. Trabalhar 5 anos bonitinho, fazer todos os descontos fiscais, contrato de trabalho sempre, e aí passou 5 anos, você entra em contato com eles pedindo, né, solicitando a sua cidadania, o seu passaporte, e foi o que eu fiz. Ai, que bacana. Legal. Você fez um caminho bem certinho, que foi não sair da legalidade, né? Você ficar com um contrato de trabalho e tal. Porque A minha normalmente. primeira viagem internacional, depois de me mudar para Portugal, foi no meu 2º ano de Portugal. Os dois Ah, primeiros anos eu foquei em trabalhar, arrumar uma casa melhor no centro, e meu foco era trabalho. Eu ficava tipo, eu vou conseguir. Eu não gostava muito do emprego do restaurante, porque era mais pesado. E depois que você tem o documento, abre um leque de oportunidades, principalmente em Portugal, porque a gente fala a mesma língua, né? Não é preciso você saber inglês. Então, eu trabalhei em restaurante até ter o documento, e depois do documento eu fui para um escritório de call center,
mas numa área mais tranquila, sentado na frente do computador. Então, quando eu achei que estava relaxado o suficiente ali para mim poder descansar, eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens. Então, eu não Ah, fiz o que a maioria das pessoas fazem, que é sim. E- chegar e viajar e todo mês para um país diferente. Primeiro, eu acalmei, tive meu segundo documento, né, em mãos, e daí eu comecei a explorar a Europa. E como, vem cá, e como foi essa adaptação para a comida? A comida de Portugal e a língua. É a mesma língua, mas só que autocarro, a gente não chama ônibus de autocarro, a gente não chama aluguel de renda. Como que foi isso? Ai, pois é. Você uma semana e você já entende quais são as palavras. Você vai aprendendo rápido. Eu falo uma semana, 2 semanas no máximo, porque tem algumas coisas que a gente fala que é errado ou o significado é outro em Portugal, e na base da piada você vai entendendo, né? Se eu não puder falar, depois você põe um pi aqui na minha boca, né? Por Tá favor. bom. Por exemplo, no Brasil, a expressão, né, eu faço um bico ali de vez em quando, é um part-time, é um trabalho que você tem sem um part-time, não sei explicar, mas é um part-time. Para quem está no Brasil, vocês entendem o que é fazer um bico. Em Portugal, eu não vou usar a palavra pesadona, mas é sexo oral, para não falar a palavra mais Ah, escrachada. entendi. Aham. Então, tem algumas diferenças que quando os brasileiros chegam, eu tô fazendo um bico na esquina, eles começam a rir, aí eles falam para você o que é o significado e você vai aprendendo. Fala, cara, não tô mais fazendo isso. Então, você vai entendendo. Ou rapariga, né? Chamar as pessoas de rapariga, que para eles é moça e pra gente o significado Sim, não é tão bom assim. sim. Ai, que interessante. E a comida, você estranhou? Café da manhã deles, almoço, janta, Eu rotina, cheguei no a cultura inverno. portuguesa mesmo, né? Então, eu cheguei no inverno e para mim o mais estranho é que sopa para ele, para mim sopa não é comida até hoje. Sim. Mas para eles no inverno, sopa pode ser considerada comida. Então às vezes eu chegava até no restaurante que eu trabalhava, tinha um prato sopa que era considerado comida. E para mim uma sopa não é comida, não é uma coisa que me enche, É, sabe? sopa é uma coisa que a gente toma quando tá doente, uma canja, uma coisinha assim. A sopa do Brasil é uma sopa rica em tudo. A sopa em Portugal é um caldinho, assim, é um líquido, né? Com alguma coisa ali batida. Então a comida foi difícil no começo. Eu não gosto de comer peixe, então chegava no verão. O bom é que a gente tem muito brasileiro em Portugal, então a gente encontra muitos produtos brasileiros nos supermercados. Então eu ia no mercado, eu comprava arroz, feijão e eu fazia minha comida em casa. A única coisa assim que eu peguei da cultura e eu sinto falta hoje em dia, quando dá verão, é de comer polvo alagareiro, que a gente come bastante em Portugal no verão. Mas de resto, assim, sardinha, peixe ou qualquer outra coisa de peixe, eu não como, eu não gosto. Então, algumas sobremesas eles usam muitos ovos, então tinha algumas coisas que eu fazia as minhas coisas. Eu fazia minha comida, minhas sobremesas. Então eu mantive o estilo brasileiro na culinária ali, porque não dá para mim. Assim, não rola. E como surgiu aí? Você chegou, trabalhou, você conheceu, viajou, e aí para você ir embora de Portugal, como que surgiu isso aí? Outra mudança na tua vida. Então, essa mudança não estava à espera, foi um relacionamento. Ah, legal. Eu fui casado, eu conheci meu ex-marido em Portugal. Ah, legal. Então, Ele era português ou tivemos era um brasileiro? relacionamento de 2 anos, 3 anos no total. Mas durante 2 anos eu vinha para cá a passeio, ele ia Uhum, para Lisboa a passeio. Então uhum. era um relacionamento à distância. Eu vim 7 vezes para Copenhague, ele foi 7 vezes para Lisboa. Só que quando deu o boom da pandemia, eu tava em Copenhague e aí tava passando na televisão que eles estavam pensando em entrar em lockdown. Então eu lembro que eu fiz a viagem, eu peguei um voo para Lisboa e quando eu cheguei em Lisboa deu lockdown aqui. E aí Portugal entrou na zona vermelha, eu não podia mais entrar aqui, depois ele não podia entrar lá, e aí a gente ficou naquela, tipo, estamos num relacionamento, não sabemos quando vamos nos encontrar, porque não tinha previsão de acabar aquilo. Portugal levou muito a sério a pandemia, assim, mais do que vários países aqui da Europa. Então não tinha, eu ligava para a polícia direto, para a imigração ou para o sistema de saúde, para saber qual era a possibilidade de eu
entrar na Dinamarca para visitar meu namorado. E eles falavam, olha, nesse momento não tem a possibilidade, está fechado. Ele tentava ver se tinha como ele me trazer para cá, nem que fosse com uma carta convite para namorados, porque no começo a Dinamarca discutia bastante sobre. E a gente não achava nenhuma brecha. Então, o que a gente pensou foi, você acha que você vai aprender a falar português? E ele falou, não, português é uma língua muito difícil. Aí, você acha que você vai falar dinamarquês? Eu falei, cara, vamos tentar, né? Eu já me joguei em Portugal, eu já me joguei, né? Já aprendi inglês, formei meu inglês ali em Portugal, né? Aprendendo no dia a dia, reforçando. Falei, só vamos. Aí eu esperei abrir a Dinamarca aceitar pessoas de Portugal. E aí eu pedi demissão, entreguei minha casa e vim de Malicuia para cá. E então, ele era dinamarquês, então? Ele é dinamarquês. Você conheceu ele como? Internet? Não, em Lisboa. Ele estava a passeio com um amigo. E Ah, aí eu estava num café visitando uma amiga, aquela que se mudou para sim, cá, para lá, sim, no sim. caso. E aí eu tava de folga, eu estava no mesmo café que ela trabalha. E aí conheci ele. Aí ele ficou uma semana em Lisboa, a gente ficou uma semana juntos. E depois ele ficou nessa. Eu vinha para cá, ficava alguns dias aqui. Aí eu voltava, ele ia para lá, ficava na minha casa. Que legal, Então, a mudança bacana. mesmo foi por conta do lockdown. Eu acho que se não tivesse o lockdown, a gente ia continuar à distância, porque eu não tinha planos de casar, eu não tinha planos de sair de Portugal por enquanto. Então, quando deu a impossibilidade dos dois ficarem juntos, é que bateu aquela vontade, assim, de vou pedir demissão. Aí eu comecei a ver os salários aqui. Aí eu falei, quer saber, eu vou. Eu vou de Malicuia mesmo, nada me E segura. então foi o quê? 2020, isso aí? Eu me mudei em 2020. A 2020, você já tinha ido para a Dinamarca, né? Ah, já tinha, várias vezes. Mica, agora me conta da Dinamarca. Você mudando de Malaikuia para Dinamarca, me conta. Primeiro que quando eu cheguei aqui, o negócio estava tão sério com a questão do lockdown, ah, eles abriram uma brecha que só podiam entrar namorados, noivos e pessoas com relacionamentos com dinamarqueses. E Aham. aí eles abriram um visto chamado Solemn Declaration. Era um papel, que é tipo uma carta convite, que o dinamarquês registrava no governo com os documentos dele e colocava embaixo que ele tinha um relacionamento, né, no caso, meu nome completo, meus dados, e aquilo era validado pela polícia. E aí ele mandava por correio, e daí, quando chegou para mim, eu peguei e comprei minha passagem aérea, tive que registrar aquilo que eu tinha com o Solemn Declaration no aeroporto de Copenhague. Eu tive que mostrar para a imigração que eu tinha um namorado dinamarquês, que eu estava com o papelzinho, olha, os dados dele. Entrei. Fui obrigado a ficar 14 dias sem sair do apartamento dele, porque era lockdown obrigatório para todos que chegavam no país. Então, fiquei 14 dias sem sair de casa. E a gente tinha um medo muito grande, porque aqui as coisas não são que nem Portugal. Aqui as coisas são mais monitoradas. Uhum. Então, eu tinha medo deles encontrarem pelo meu telemóvel que eu estava perambulando pela rua. Então, eu fiquei em casa, né, 14 dias em casa, marcamos um nosso casamento, casamos, depois fiquei no lockdown obrigatório, depois eu me casei, e aí eu comecei a ver uma Dinamarca diferente. E quando você só Hum. visita, é Sim. incrível. Você visita, você fala inglês, você pode sair na rua, você compra inglês. Quando você muda, você começa as pessoas falam, mas agora você mora aqui, você tem que falar dinamarquês, Wesley. E a língua é muito difícil. Aí eu, caramba, olha onde eu me meti. De novo. E como que foi essa adaptação dessa língua aí? Eu me matriculei numa escola. Aqui a Uhum. gente tem escola gratuita, você faz o pagamento, e aí, conforme você vai avançando nos níveis, o governo vai devolvendo o seu dinheiro. Se você Ah, reprova nos níveis, aquele dinheiro daqueles 2 meses, você perde. tá. Então, como era a época da pandemia, os meus primeiros 2 módulos de dinamarquês foram virtual, foi através do computador mesmo. E aí, depois que as coisas foram melhorando, a gente começou a sair do lockdown, usando máscara obrigatória. Aí eu comecei para a escola e praticar, mas era muito difícil. Eu achava que eu não ia conseguir. Até hoje eu estudo, né? Eu ainda estudo, ainda tenho mais 2, 3 anos pela frente ainda de estudante. Mas no começo, a minha cabeça doía de pensar, porque tudo é muito diferente.
Os Imagino. números aqui é diferente. Você não fala, por exemplo, eu não falo, eu tenho 22 anos. Não, 22 é fácil. Eu não tenho 25 anos de idade, por exemplo. Aqui você fala, eu tenho 5 e 20. É de trás para frente. Então, Nossa, dá um nó. os números já são difíceis. Imagina invertendo. Nossa, Número que do telemóvel, você fala o número do seu telemóvel, você vai inverter. O único número que você não pode fazer a inversão é o zero, porque o zero é um número nulo. De resto, é tudo de trás para frente. Então, na minha cabeça, que estava tentando aprender número, já é difícil aprender um número. Imagina se trocando a ordem, então eu não vou. Eu ia no mercado, as pessoas falavam um valor, deu tanto. Eu olhava assim no caixa, porque falava, vou pagar o quê? aham. Que é Nossa, isso? Que absurdo. que louco! Nossa, eu ia me perder todo num lugar desse. E tem a inversão, porque aqui também tem, além dos números, as palavras você inverte, por exemplo. Eu não falo, eu andei de bicicleta até o trabalho. É tipo, é tão difícil que não dá nem para traduzir direito. É tipo, a bicicleta andou. Você inverte algumas palavras. Eu não consigo traduzir porque é bizarro, mas você inverte as palavras. Nossa, que Então eu falei, difícil! vai, bicicleta eu andei pro trabalho. Então, se você for traduzir, você fica louco. Então, tudo isso na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu ficava, caramba. Não... Ah, você é muito inteligente, porque eu não sei se eu conseguiria. Aí eu peguei uma turma que só tinha estrangeiros. Porque se você tiver a sorte, você pega uma. Quando tem muitos brasileiros numa turma só, eles põem uma professora latina que explica espanhol. A minha turma só tinha eu brasileiro. Então era inglês para dinamarquês. Eu ficava, não. Nossa, danou! Em Gramática, Portugal, então, eu tenho que pensar em português, o que é a gramática que eu estou fazendo. Depois eu traduzo para o inglês para perguntar se eu tiver dúvida. E aí eu recebo a resposta em dinamarquês. Então eu fico, caramba, nossa senhora! Isso que é amor! é isso que é, né? Vamos lá, você entrou na aula de inglês e você começou a trabalhar depois, conseguiu trabalhar aí? Como que foi? Como eu tenho passaporte português, assim eu entrei aqui em junho e eu comecei a trabalhar em julho. Fiquei um mês desempregado, porque assim, mesmo eu tendo passaporte português, eu tenho que ir na International House aqui, que é o local onde todo mundo tem que fazer o primeiro registro. E Aham. daí eu falei, olha, esse é meu cartão europeu, esse é meu passaporte. Então eles me dão um CPR number, que é o CPF dinamarquês. Aí eu ganho mais um. Eu já tenho o CPF do Brasil, de Portugal, ganho de dinamarquês. Aí depois eles me dão o Work Permit, que é o que me permite trabalhar, e o Yellow Card, que é o que tem o meu médico registrado lá em cima. E Tá. aí, isso levou um mês, então, com um mês aqui eu já estava trabalhando no local que eu trabalho até hoje. 3 anos no mesmo hotel Você trabalha em um hotel? que eu trabalho. Hotel é, assim, a melhor opção para a Dinamarca, para quem não fala dinamarquês. Porque o hotel, ele não exige que você fale dinamarquês. Eles exigem que você fale inglês. Ah, ok. Então, geralmente, quem se muda para cá e não fala a língua, trabalha em hotelaria, restauração, limpeza. São aquelas profissões que você não precisa ter o dinamarquês. Ah, então, isso aí que eu estava querendo saber. É porque eu já estava pensando, você falou assim, você estava falando na questão de falar língua, né? Eu falei, mas como que o turista se vira? Então, mas você se virava com inglês também na rua e tal, né? Se você está visitando cidades importantes aqui, como Aarhus, Copenhagen, Jylland, você consegue falar inglês tranquilo. Agora, se você se afasta um pouquinho, as pessoas elas falam menos inglês. Então, Tá. como aqui é um lugar como Copenhague é uma capital, então se você estiver no centrão de Copenhague, tá tranquilo para você. Agora, se você começa aos arredores ali, onde tem aquelas lojas mais privadas, pode ser que tenha quem não fale inglês. Aí você tem que, né, vai no Google Tradutor, se precisar de alguma Cara, coisa. sim. Nossa, que incrível. Então, para o turismo é meio complicado, não é? Eu acho que a parte mais complicada para o turista que vem para cá é que as pessoas acham que, igual a minha primeira vez na Dinamarca, né? As pessoas e eu. Quando eu vim para cá a primeira vez, eu achava que o único local
da Europa que não trabalhava com o euro, a moeda euro, era o Reino Unido. Uhum. Só que a Escandinávia é a parte. Então, aqui, por exemplo, aqui temos um reinado, temos a rainha Margrethe. Então, na Dinamarca, é a coroa dinamarquesa, na Suécia, a coroa sueca, na Noruega, a coroa norueguesa. Então, tem muita gente que vem para cá com euro e ou você troca no aeroporto ou usa seu cartão de crédito. Então, acho que essa é a parte que pega muito turista. Tem muita gente que, né, vai em Portugal, Espanha, Dinamarca, e chega aqui com euro, não dá para usar, porque eles não aceitam. Ah, interessante, legal. Então, se tu não tiver um cartão ali, não dá, não rola, não passa. E aí você teve que adaptar também a cultura da Dinamarca e a comida da Dinamarca. Os dinamarqueses, a comida daqui é assim, quando você imigra, você tem que ter uma cabeça muito aberta, porque tudo Aham, muda. sim. Aqui na Dinamarca, o costume aqui é o seguinte: para eles, um pão, imagina, pega uma fatia de pão, aí você põe em cima dessa fatia de pão um pãozinho, pode pôr ali uma saladinha, não, um pão, um alface e pode ser uma sardinha no topo. Isso é um almoço para os dinamarqueses. Ou um pão e uma mortadela em cima. É um almoço para eles. É um O lanche pra small gente. ball. O small ball é o pãozinho é um almoço, é uma comida. Você vai no restaurante, você paga caro por isso. Então, para mim, a diferença quando eu me mudei para cá era explicar para o meu ex-marido que um pão, para mim, não contava como almoço, eu ainda tinha fome. E que aquilo, para mim, era um café da manhã. Sim, sim, sim. E batata, eles comem muita batata com tudo. Tem batata assada, batata frita, tudo que você puder enfiar batata, você coloca. Purê de batata, batata cozida, no, né? Tudo. Tudo. E eles têm um pão é um pão preto que é com sementes, que é horrível. Peguei um ranço do pão, que até hoje eu olho o pão no mercado e fico, cara, eu não consigo. Ah, Meu diga. trauma é esse pão de centeio deles aqui, eu não aguento, até hoje. Peguei um nojo desse pão, porque era o dia inteiro. Eles amam, mas não dá, não bate. O nosso santo não bateu. É, não, E a acontece cerveja mesmo. quente, hoje em dia eu tomo de boa, hoje em dia estou acostumado. Mas no começo, para mim, era estranho chegar na casa de um amigo do meu ex-marido, aí você tem lá, você compra a cerveja no mercado, você não põe na geladeira, você guarda ela no, sei lá, debaixo do sofá, debaixo da mesa. Daí eu falo, olha, Ayrton, você quer uma cerveja? Quero. Pego ali no chão e te dou. Então, no começo, para mim, era estranho tomar uma cerveja quente. Hoje já estou acostumado, hoje eu tomo, não passo mal. Mas no começo eu ficava, não, isso tá horrível. Então tem essas diferenças. Sim, sim, sim. E essas peculiaridades que é interessante contar, porque igual eu mesmo não tinha noção. Eu ouvi há pouco tempo de um francês que ele aprendeu a beber cerveja gelada no Brasil. Aqui, assim, se você for num bar e tiver. Se você for num bar, eles te entregam cerveja gelada, porque tem muito turista. Mas não é estranho tomar cerveja quente. Então é comum. Se você vem se você vai na casa de um dinamarquês, a cerveja que vai ser servida para você, você não espere uma cerveja gelada, porque eles não vão nem se atrever por uma cerveja na geladeira. É um absurdo isso. É uma cerveja, ela fica fora da geladeira. Tem um local ali específico onde você coloca os vinhos e as cervejas. Então, Ah, é a temperatura ambiente. Não existe isso, pôr uma cerveja na geladeira. Tipo, que é para você não saborear é, mesmo lá o sabor da cerveja e tal, né? é normal para eles. Mas se você for num bar, num restaurante, vai ter gelada, com certeza. Se você for numa casa dinamarquesa, é temperatura ambiente. Temperatura ambiente, entendi. E diferente, né? E você pagou algum. Em Portugal e aí na Dinamarca, você já pagou algum micão? Em comunicação, falar coisa Portugal errada, eu paguei assim. alguns por conta da diferença do português. Essa do Aham. bico eu paguei. Eu paguei outro no começo. Quando eu cortei a mão, eu levei um ponto em Portugal. Só que em Portugal eles não falam ponto. Eles podem falar cozer ou cirurgia. E eu com a mão cortada, 19 anos de idade, levei 7 pontos. O médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu desmaiei, porque eu achei que era grave o negócio. Nossa! Jura? Ai, que vergonha. E outra coisa foi uma vez que eu fiquei muito doente e precisei tomar uma injeção na bunda. E em Portugal não existe bunda, existe cu.
E injeção é pica. Então eu fiquei morrendo de... Comecei a rir, tive uma crise de riso quando o médico falou que, A quinta né? série Falei, não ai, meu aguenta. pai. A quinta série não aguenta. Falei, mas assim, sem conversar comigo direito, papum, a gente não troca nenhuma conversa antes. É assim, pô, nem me deu um beijo. E na Dinamarca, micos iniciais. Porque aqui na Dinamarca, quando você tá. A bicicleta, ela é o transporte da Dinamarca, né? Tanto Aham. que existem bicicletas mais caras que moto. Tem moto aqui a 9 mil coroas e tem bicicleta a 15, 20 mil coroas. Bicicleta é caro. Então, bicicleta é muito caro aqui. E as bicicletas aqui, elas são diferentes do Brasil. Não é o freio, só é para você frear, o mesmo pedal que você mexe com os pés, você vira ele do lado contrário e freia a bicicleta. Não é Aham. aquele freio É normal. contrapedal. Contrapedal. Isso. Aham. E depois a bicicleta você tem que dar sinais. Você vai virar para a direita, você levanta o braço direito, para a esquerda para o braço esquerdo. E algumas pessoas fazem movimentos assim quando querem virar com a bicicleta. Só que no começo eu achava que as pessoas eram muito simpáticas, então eu dava tchau para todo mundo. E meu ex-marido quase infartou do meu lado. Ele, você tá doido? Você tá, que vergonha, você fica dando tchau. O povo tá simpático. Eles, o povo tá informando você que eles estão indo pra direita ou pra esquerda. Ah, não, vou fazer um corte isso aí, vou colocar. Muito legal. E eu dando tchau pra todo mundo. Oi, tchau, hello. Ai, ai. Ó, nem me conhece dando tchauzinho, povo E simpático. nomes, eu já passei, por exemplo, o J aqui, o J você não pronuncia J, não dá para é Io, né? Então nomes com J nunca vão ter tipo John, você fala Ian, né? Tá. E tem muitos nomes aqui que é escrito Janus e se pronuncia Janus. E no comecinho eu falava Anus. Aham. Então eu traduzi de uma forma errada que o povo ficava bravo comigo. O que você está chamando todo mundo de Janus? Tá doido? E eu fiz isso com alguns chefes do hotel. E eles, Wesley, nosso nome não é nenhum órgão genital, é Janus. Ou nem chama a gente pelo nome. E eu fiquei, meu pai, que vergonha. Mas Coisas iniciais. acontece, acontece. Não, não sabe, tá aprendendo, isso aí é normal. Mas não deixa de ser um mico, né? Não, né? Não deixa eu dizer. Tanto na Dinamarca quanto em Portugal, sentiu algum preconceito em algum momento? Portugal sempre, Dinamarca não. Portugal, xenofobia desde o dia 1. Sempre tem. Sério? Sério mesmo? É normal pra gente. Vira uma coisa normal. Passa a ser normal você ser motivo de piadas pela forma como você fala, você escutar xenofobia em todos os lugares, trabalho, rua, transporte, polícia. Então, é um dia a dia. Se você for brigar e se você for se estressar cada vez que você sofrer uma xenofobia no país, você vai brigar todo dia. Pega a sua mala e vai embora. Então, você meio que entende que é o seu sonho, seu objetivo morar ali. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso não milite. Tipo, você vai se cansar, você vai ficar se for para militar com cada vez que você sofrer alguma xenofobia, vai ser o tempo todo. Então, prioridades. A minha prioridade era minha vida, meu salário, porque se eu for ligar com isso e for militar, eu não fico no país. Mas É o tempo todo. eram coisas respeitosa com você, com falta de respeito, ou era só uma tiração de sarro? Era. Vai em tudo. Tá. E existe a xenofobia de Portugal, ela é maquiada, ela vai com aquele sarcasmo. Então, a pessoa tá tirando onda com a sua cara, mas num sarcasmo assim que tipo, você fica assim, ela é que nem eu tá zoando com você, tipo, Zuca, fala alguma coisa, mas rindo assim pra ficar tipo na brincadeira. Então Uhum. você entende, desde o dia 1, você já entende qual é o sarcasmo, você entende que aquilo vai ser, você entende que às vezes vai ter gente que não vai querer ser atendida por você, se você trabalhar num call center, por Hum. exemplo, você entende que se você entrar num banco, vão ter funcionários que não vão querer te atender, mesmo que você tenha todos os documentos em mãos, porque não vão querer. Você entende que a polícia, às vezes, não vai querer ser tão simpática com você. Então, desde o dia 1, é o que você passa, sabe? E aqui, Entendi. não. Aqui eu nunca passei por nada.
Ai, que bom. Então, é uma pena acontecer isso num país um país que tem tanta relação com o Brasil, né? É muito triste ouvir isso daí. Existem várias matérias, né? Existem várias matérias que mostram, principalmente na época da pandemia, um número gigantesco de xenofobia que brasileiros sofrem em Portugal. E assim, por exemplo, é tão grande a xenofobia que citar uma área só é impossível. Xenofobia em universidade. Existem professores em universidades que não passam brasileiros se o brasileiro falar ou escrever no português do Brasil, mesmo que esteja correto. Há muita xenofobia com brasileiras em universidades, onde tem cartazes com palavras pesadas com conotações sexuais. Há xenofobias para conseguir arrumar apartamentos, que às vezes eles não querem arrendar. Há pichações próximos da embaixada brasileira em Lisboa, com palavras como zucas, voltem para sua terra, ou macacos, voltem para a favela. Então, há muita xenofobia em várias áreas, assim. Eu sou gay, e por ser gay, eu nunca sofri discriminação. Uma vez ou outra eu escutei alguma coisa, beleza, né? Dizer nunca também tá errado. Agora, por ser brasileiro, desde o dia 1. Ah, Então, que desde o dia incrível, 1 cara. eu sofri xenofobia. Que incrível. Homofobia? Tá, uma vez ou outra. Agora, por ser brasileiro, desde o dia 1, eu sofri. Eu vou te mandar depois uma matéria, um link, na qual eu fui capa dela, de um crime que aconteceu em Portugal em 2020. Chegou aqui meu ex-marido. Em 2020, e que eu fui agredido, eu fui roubado, e a polícia não deu a mínima para mim, mesmo tendo meus documentos em dia. E isso, né? É um país que não é muito complicado. Tá, Tem uma entendi. xenofobia muito grande. Entendi. É muito triste com isso. E já na Dinamarca você está bem. Está legal, o pessoal não tem esse tipo de preconceito independente de onde você é. Aqui na Dinamarca tem uma diferença muito grande. Por exemplo, Portugal tem uma grande xenofobia com brasileiros. Nítido, não tem nem como maquiar. Na Dinamarca, existe sim xenofobia, porém contra muçulmanos. Hum, Então, com as outras pessoas, né, na minha bolha latina, então eu não tenho nenhum problema. Eu não posso dizer que é um país que não tem xenofobia. Tem, não tem comigo, porque eu sou latino, sim. mas com os muçulmanos tem. Na verdade, tem muita coisa envolvida na questão cultural deles, histórica, que a gente não entra no mérito, né? Eles Dessa adoram parte. brasileiros aqui. Ah, que interessante, que legal, Temos sério. olha, temos uma má fama em Portugal, nítida, e temos uma boa fama na Dinamarca. A nossa fama aqui é muito boa, como trabalhadores. Então, eles sabem que brasileiros e argentinos, né? Aqui o que você mais vê em restauração ou hotelaria são brasileiros e argentinos. Seja como housekeeping, que é quem limpa os quartos, ou seja como waiters, que é quem serve restaurante. Então, brasileiro e argentino, somos muito bem vistos aqui, que eles veem a gente como trabalhadores. Então, na Uhum. cabeça deles, argentino e brasileiro vêm para cá para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer tudo certinho. Então, eles sabem que somos muito trabalhadores. Então, é meio caminho andado. Chega uma vaga de trabalho, chega um currículo no hotel e é de um argentino, eu posso garantir que 90% de chance que ele vai ser contratado, Olha que porque já bacana. tem uma reputação boa. E o mesmo para o brasileiro. Ai, que legal. Nossa, que maravilha. Isso aí me deixou muito feliz, sabia? Deixou feliz. E Porque eles eles têm, gostam da gente. o dinamarquês, ele tem curiosidade, quando se fala que é brasileiro, ele tem uma curiosidade de conhecer do país, tem informação sobre o Brasil. Tem algumas informações, é que varia. Eu estudei numa escola, na minha primeira escola de dinamarquês, primeiro, né, na primeira escola, primeiro, é que toda vez que você avança de nível, você muda de professor. Aham, Então, nos primeiros níveis, eu tive uma professora que uma vez ela descontou ponto meu, porque eu tinha que fazer uma breve apresentação. Tipo, meu nome é Wesley, meu do Brasil, e falo português. Minha idade e tal. E quando eu cheguei nessa apresentação e falei que eu falava português,
ela me descontou um ponto. E ela falou, não, você fala espanhol, você não é do Brasil? E, querida, no Brasil falamos português. Ela, não, a América Latina é espanhola. Então, existem esses desinformados, mas existem e tem uns que não sabem. E tem uns que falam, você fala brasileiro, né? Eu falo, eu falo português. É isso, né? Pessoal, português não é de Portugal, né? Porque como eles lidam com argentino, né, que fala espanhol e América do Sul, eles falam que a América do Sul latino é tudo espanhol, não é verdade? Então, para eles, se você pergunta, né, não são todos, mas a grande maioria dos dinamarqueses perguntar qual é a língua que fala no Brasil, eles vão falar espanhol. Sim, porque ó, faz até sentido, porque o Peru, acho que o Peru fala espanhol, né? Argentina Da América do Sul, os únicos que não falam espanhol é Guiana Francesa, Guiana Holandesa, né, e Brasil. e acho que o Paraguai, né? Paraguai fala espanhol também? Não, todos eles falam, né, o castelhano, o espanhol deles lá. Sim, Castelhano, né, que sim, eles sim. falam, mas espanhol Sim. mesmo. Uhum. Ah, é verdade. Ah, então faz até sentido eles pensarem que o Brasil fala espanhol, né? Às vezes eu tô no bar com alguns amigos e a gente tá conversando, eu tenho, né, brasileiro a gente marca, combina de sair às vezes. E às vezes tô lá no meu grupo de amigos, e aí às vezes um dinamarquês ou outro, escutando nossa conversa, cara, vocês falam espanhol, né? Eu acho tão lindo. A gente, não, a gente fala brasileiro, português, né? Falamos português, não falamos Português espanhol. Brasil, é. Legal, interessante. Eu acho que é até bom para eles para esclarecer, né? Que na verdade é uma falta de informação que eles têm, que é bom até eles perguntarem para poder aprender. Tem gente que Sim, aceita, igual sua professora não quis aceitar. não, na cabeça dela eu tava errada. E eu tentando convencer ela, cara, não é mais fácil você acreditar que eu tô falando a verdade, já que eu nasci nesse país e eu sei a língua materna da onde eu nasci. Eu finalizei meu ensino fundamental e médio lá, então eu literalmente sei qual é o Foi idioma que eu falo. alfabetizado. Você foi alfabetizado, né? Mas eu mostrei meu passaporte para ela. Falei, meu bem, Portugal é minha língua, é meu passaporte. Nós falamos português. Dei uma aula, Portugal, né? Foi lá pro Brasil, descobriu o Brasil. Então, Sim, daí que vem a língua portuguesa. Mas é difícil. Você tem que levar na brincadeira. sim. Legal. Nossa, você é muito simpático, estou adorando falar contigo Muito obrigado. e ouvir Eu a tô sua gostando, tô história. me sentindo em casa aqui. Não tô com timidez nem nada disso. E falar uma coisa para você, cara. É, E da sua família, tem alguém que foi para aí ou só você é o único que foi? Eu tenho a minha irmã, Thaís, que ela fez 2 intercâmbios quando eu ainda morava no Brasil. Uhum. E ela planeja vir para Portugal em 2024. Eu tinha uma prima que morou um ano em Londres, não aguentou, porque é difícil, e foi embora no mês passado para o Brasil, e eu. É que é realmente muito difícil, né? A gente às vezes. A minha prima ela foi para Londres, inglês o tempo todo, né? O inglês de Londres não é o inglês que a gente aprende no Brasil, É o como eu inglês falei no britânico, né? comecinho, é Aham. totalmente diferente. Então, ela não aguentou por conta do clima, ela não aguentou por conta da língua. Você tem que amar o clima. Por exemplo, Portugal é um país que no verão faz calor, faz 45 graus em Lisboa. Ou se você for para o norte de Portugal, pode chegar quase 50 graus no verão. Eu Nossa, nunca gostei de verão, então eu sempre é meio frio. Desde o Brasil, eu sempre sempre gostei da época fria, mesmo que na minha cidade fosse curta. E hoje eu moro num país que quase não tem verão. O nosso verão na Dinamarca é 2 semanas, um mês no máximo. Então, sério? Eu ia perguntar você isso tem que. agora sobre o clima. Se você não. Além da língua, a língua é a seguinte: se você fala inglês, ok, você pode ignorar o idioma, você pode morar aqui para sempre falando só inglês. Agora, o clima, a temperatura, não tem como você ignorar. Você chega um determinado momento no ano que a sensação térmica pode chegar a menos 21. Quando eu Nossa, cheguei aqui em 2020, em 2021, não, em 2020, em dezembro, não, 2021 foi janeiro, a sensação térmica chegou a menos 23. nossa. Então, você tem que entender que é um clima extremo. Neva bastante, é lindo quando neva, mas você não tá, você tem que acordar, você tem que lembrar que
você está morando. Você acorda às 5 horas da manhã, às 6 da manhã você vai estar pedalando de bicicleta para ir para o trabalho com gelo caindo na sua cara e sensação térmica negativa. E como andar de bicicleta na neve? Eles não escorrega porque eles jogam sal. Então o sal Hum. ele derrete aquela camada de gelo escorregadia. Ah, ok. Mas é assim, você tem que usar óculos porque o gelo ele queima quando ele cai. E se você andar de bicicleta sem um óculos ou sem proteger sua orelha, né, é gelo. Você vai jogando gelo no seu rosto, queima. Então, quando eu pedalo sem óculos, eu chego no trabalho e meu olho tá vermelho, que arde, dói. Então, Sim, interessante. calças, deixa eu ver. Hoje, por exemplo, hoje tá ok. Agora tá 11 graus, sensação térmica tá 9, choveu o dia todo. E quando eu vim para cá, eu usei essa calça aqui, que é uma calça para chuva. Então você se veste normal, tô com a minha calça jeans normal agora, e aí depois eu ponho essa calça por cima. Uhum. Depois eu tenho a gente compra no mercado um spray que é a prova de água, waterproof. Aí você espirra no seu casaco inteiro. Então eu ponho meu casaco que está blindado, é um waterproof, a prova d'água. Esse negócio aqui, que é a prova de água também, eu visto por cima da minha calça. Aí eu tenho um desse que é no sapato. Então eu cubro o meu sapato com um negócio e vou trabalhar na base da chuva. Chego no trabalho, eu tiro o casaco, tiro essa calça à prova d'água e removo o negócio do sapato e tô seco. Só que isso é o que a gente faz todo santo dia no inverno. Todo dia. O Entendi. nosso banco da bicicleta é diferente quando começa a ficar menos um, menos dois, menos três. Quando chove, a gente cuida para não deixar a bicicleta na chuva o tempo todo. Porque às vezes está chovendo e para de chover, congela a marcha da bicicleta. Aí você, Sim. você trabalha com a marcha que estiver congelada lá, porque ela não mexe. Nossa. O banco congela, aí você tem que pôr uma proteção e remover a proteção, porque senão você vai sentar no gelo. Tudo Cara, que muda. interessante. Aí, você comentou da bicicleta, eu lembrei que você falou que a bicicleta é muito cara, tem bicicleta mais cara do que a moto. Por que isso? Porque é ecologicamente correto, é porque é mais fácil de estacionar, o que que seria, por que tem bicicleta tem um valor alto? O transporte aqui é bicicleta, né? O transporte na Escandinávia, o maior transporte é bicicleta. Tanto que se você vai no centro, você vê assim, o estacionamento de bicicleta é gigantesco, muito grande. Ter carro é muito caro aqui. Os apartamentos daqui não têm garagem. Então, e o governo ele tenta fazer com que as pessoas tenham cada vez menos carro. Então, se você tem um carro, você tem que ter muita grana, porque você tem que ter dinheiro para estacionar seu carro ali fora. É pago por hora, né? O taxímetro, o Ah, negócio do carro, que eu tá. esqueci o nome, ticket. Sim. Nossa, Então, que a ideia do interessante. governo é fazer ter menos carro possível aqui. Ah, As regras entendi. do trânsito para quem tem bicicleta são diferentes. Se você for pego andando de bicicleta embriagado, você leva multa. Se você não Nossa, respeitar a luz vermelha do sinal, você é multado e você pode ter a bicicleta recolhida pela polícia e ficar sem nossa. bicicleta. É a lei igual para moto e carro. Agora no inverno, se a polícia me pega andando na rua sem a luz na bicicleta, o farolzinho piscando, eu posso ter uma multa. Então você tem que andar com a luz de frente. E como bicicleta, é que minha mala não tá perto. Acho que eu consigo pegar aqui. Eu não achei o branco. Como bicicleta, tem muita bicicleta e as pessoas roubam, né? Porque então isso aqui, por exemplo, olha, cadê a câmera? Tá aqui. Eu Aham. ponho aqui na minha bicicleta mais ou menos assim. Essa fica na parte de trás e eu tenho o branco. Eu removo porque as pessoas roubam. Isso aqui é uma luz que roubam. Não é, tipo, Sim. em vez de roubar moto e carro, roubam bicicletas. Então isso aqui, todo dia eu vou lá e coloco e quando eu chego eu tiro e guardo comigo na mala. Ah, interessante. E a moeda, equivale a quanto comparado ao real, a moeda? Teve uma mudança agora no real. Antigamente estava bem parecido. Eu posso dar um Google aqui, porque antigamente uma coroa era tipo equivalente a R$ 1, mas houve Ah, uma mudança na moeda há pouco tempo. Posso dar um Google e ver DKK para real.
Isso sempre está mudando. Uma coroa são 70 centavos. 70 centavos? Uma coroa. Tá sempre mudando. Tem Sim. vezes que uma coroa é R$ 1. Então Tá. não. Mas deu uma mudança de novo, porque alguns dias atrás uma coroa era R$ 2. Nossa! Então é sempre assim, muda muito. E agora falar uma coisa para ti. Então, você pretende viver aí agora para sempre? É o lugar que você ama? Pretendo comprar um apartamento aqui. Agora, se eu vou morar aqui para sempre, eu acho que eu não sei se eu pertenço a um lugar só. Se surgir uma oportunidade em outro lugar, eu sei que eu vou, porque eu não fico preso a canto nenhum. Eu vou, eu sei que eu vou ir, eu sei que eu Uhum. vou. Eu começo de novo, se tiver que começar. Vou ter mais cautelas, com certeza. Eu acho Sim. que eu não sei se eu vou querer aprender um idioma novo. Eu vou ter Tá, cautela. Fala inglês. Se tá, o lugar falar só inglês, é cem tá, por cento de certeza que eu só vou. Caso tá. contrário, eu vou pensar um pouquinho, mas eu acho que eu vou. Eu acho que eu não tô preso a nenhum lugar. E você vai seguir seu sonho? Pode ser que você siga seu sonho de infância, ir para os Estados Unidos. Eu tirei meu visto no comecinho do ano. Como eu tenho passaporte português, muda tudo, né? Eu apliquei, em 10 minutos eu ganhei o sim. Pronto. Eu entrei no site, preenchi tudo, 10 minutos depois eu já tinha o visto de 2 anos. Então, ano que vem eu pretendo conhecer os Estados Unidos. Não pretendo visitar, ficar uma semana, 2 semanas, sei lá. E aí, E o visto, você pediu um visto de turista e recebeu 2 anos, é isso? Portugal e os Estados Unidos, eles têm um acordo. A gente não precisa daquele visto oficial, mas a gente precisa estar registrado no site do governo. Tá, Então, o meu visto, ele é assim, é uma autorização que eu tenho de ficar 2 anos no país. Eu tá. recebi por e-mail. Eu não precisei entregar meu passaporte, eu não tenho stamp, porque quando eu apliquei tendo passaporte português. Eu escondi o brasileiro e fiz a etapa toda no português. Tá, tá, ok, entendi. E aí você tem a permissão para ficar lá e você pretende dar uma passeada lá, ver tudo direitinho, conhecer o pessoal. Veio e voltar. Legal, bacana. Agora manda um recado aí para o pessoal do Brasil que ficou aí, seus familiares, manda um recado pro pessoal. Eu sempre chamo a minha mãe para vir para cá, né? Então, mãe, essa é a hora, né? Estamos chegando em 2024. Já te convidei várias vezes, né? Por favor, venha, porque eu quero te apresentar, né? Esse país. A minha mãe não gosta de frio, então Ah, venha no tá. verão. Temos uma semana em julho, com calor. Ah, que bacana, querido. Vamos lá. E que mensagem você passa para o imigrante? Hoje em dia, você tô aqui para eu ir para Dinamarca, eu preciso de visto? Para a Dinamarca, sim. Tá. É um processo igual ir para os Estados Unidos. Todos os países da Escandinávia, você vai precisar. Quer dizer, eles falam sim e não, porque temos uma monarquia na Dinamarca, então as Tá. coisas daqui elas não são tão friendly igual Portugal. Se você quer visitar a Dinamarca, por exemplo, o que eu diria é, entre em Portugal primeiro, ganha seu carimbo em Portugal, que depois Ah, você vai ok. fazer voos dentro da União Europeia e você vai poder visitar qualquer país da Europa sem precisar passar pela imigração, por exemplo, pelo controlo. Se você vier direto para a Dinamarca, pode ser que eles peçam alguma coisa a mais. Tá, Hotel, dinheiro. tá, entendi. E qual conselho você daria para alguém que está querendo imigrar? Ah, eu gostei da história, acho que achei a Dinamarca legal, um país sustentável, que todo mundo anda de bicicleta, é frio, eu gosto do frio. Que conselho você dá para essa pessoa que está querendo ir para a Dinamarca? Primeiro ir para Portugal? Para a Dinamarca, assim, vai para Portugal primeiro, porque Portugal temos aquele acordo, Portugal-Brasil. A Dinamarca, infelizmente, não temos esse acordo. Se o seu intuito é morar aqui na Dinamarca,
é um país muito difícil se você não possui um documento europeu, ou Uhum, se você não tiver casada com um cidadão daqui, uhum, uhum. ou com um cidadão europeu, é praticamente impossível, porque, diferente de outros países da União Europeia, aqui eles quase não contratam. Vamos dizer que 99% das empresas não contratam imigrantes, porque as leis aqui são mais rígidas do que os outros países. Mas o que eu diria é, não desista dos seus sonhos. Em momento, quando eu entrei em Portugal com 19 anos, o que eu mais escutava de brasileiros era que eu jamais conseguiria ter documento. Falavam Aham, para mim, a época do documento já passou, você não vai ter isso. E hoje eu tenho um passaporte português. Então, assim, se o seu sonho é emigrar para seja onde for, não desista dos seus sonhos. Não fique escutando essa galera, que tem muita gente que, não sei o que eles ganham, mas tem muita gente que gosta de pregar que você nunca vai conseguir. Cara, não mate o seu sonho por isso, não desista porque tem 20 pessoas falando que é impossível, porque nada é impossível. Então, tem um pezinho no chão, foca em, eu acho que mantenha ali, né, o foco em trabalhar e conseguir documento. O mesmo que me falaram, eu vou falar. Você vai querer viajar e conhecer todo mundo? Com certeza. Mas priorize em conseguir seu documento primeiro, para depois você viajar, né? Vamos uhum, garantir o pé de meia, documentação, aham, e sim. depois a gente viaja. Porque renovar um documento que você já tem, você renova automático. É muito difícil eles recusarem um documento que você já tem. Então, renovar é automático. Você vai renovar, não tem o que implicar nisso. Então, garanta o primeiro documento, que depois dele não tem como, né, dar zigue-zague, dar erro. Legal, bacana. Querido, foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Imagina, você disponibilizando o seu tempo para gravar com a gente. Eu sei que você chegou do trabalho há pouco, é isso? Cheguei algumas horas atrás, agora são 10h26 aqui. Olha, então, e aí, mas muito obrigado por você disponibilizar seu tempo de folga aí, que era para você estar descansando, para gravar com a gente. Eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto de conversar, porque eu acredito que, infelizmente, há 10 anos atrás, não tinha canais, né? Eu entrei sem Hum, saber nada. E hoje em dia a gente tem papos, assim, gostosos. Eu vi que você entrevistou um soldado que mora no Texas. Cara, isso é incrível. Se eu quisesse morar nos Estados Unidos há 10 anos atrás, eu nunca ia ter essa experiência de ver uma entrevista daquela. Então, eu acho legal ter esses bate-papos que a gente vai vendo, né? Fulano entrou no sim, Texas, fulano mora em Nova sim, York, tô na Dinamarca. sim, Então, é é bom a gente legal mesmo. compartilhar experiências. Sim, legal. Ó, muito obrigado, viu? Que agradeço. Pessoal, deixa seu like aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho da notificação, tá ok, pessoal? Ó, querido, muito obrigado, Que fica com agradeço. Deus, fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, tchau, tchau, falou!